Porque o Flamengo tem um elenco mais encorpado, o Flamengo botou em campo um time reserva. Eu discordo dessa questão de reserva titular quando um técnico mexe no time a cada rodada. Tem alguns jogadores que são titulares absolutos, eventualmente, mas o time que tinha o Santos no gol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo, esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça-me um favor. Mas, enfim, o Flamengo não. O Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. Porque o Flamengo tem um elenco mais encorpado, o Flamengo botou em campo um time reserva. Eu discordo dessa questão de reserva titular quando um técnico mexe no time a cada rodada. Tem alguns jogadores que são titulares absolutos, eventualmente, mas o time que tinha o Santos no gol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo, esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça-me um favor. Mas, enfim, o Flamengo não. O Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. Agora, o caso do Flamengo é diferente, eu acho. Porque o Flamengo tem um elenco mais encorpado, o Flamengo botou em campo um time reserva. Eu discordo dessa questão de reserva titular quando um técnico mexe no time a cada rodada. Tem alguns jogadores que são titulares absolutos, eventualmente, mas o time que tinha o Santos no gol, Felipe Luiz, Pablo jogou no Corinthians um tempão, jogou na Europa, não estou falando de um zagueiro que apareceu outro dia, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo, esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça-me um favor. É uma vergonha. Mal o Vitor Pereira, mal na escalação, mal os jogadores. Dá para salvar muito pouco. Gabigol queria ser centroavante. Jogou de centroavante ontem, a bola não chegou. Quando chegou, ele não fez o gol. Não deu, reclamou da bola do Cebolinha, que para mim ele estava impedido. O Cebolinha retém a bola porque se dá, ele recebe impedimento. Aí deu piti, né? O Everton Ribeiro, uma atuação patética. Aí a gente volta lá atrás. O Everton Ribeiro tá barrado, que absurdo. Essas pessoas não estão vendo o jogo do Flamengo, porque desde o início do ano tá assim. Alguns momentos razoáveis, bons, mas em geral ele tem jogado mal. Ontem ele armou o ataque do Alcas no primeiro gol do time equatoriano. É um time fraquíssimo. O Cifuente, ele é o centroavante. Eu acho que ele não joga lá na pelada do Vampeta. O cara pesa uma tonelada. O cara é gordo. Jogador profissional gordo. Não existe isso, gente. Sério, o cara... Mas muito gordo, é tipo o Walter. Não, assim, o cara é muito gordo. O cara é enorme, jogador enorme de gordo. Quer dizer, os caras tinham um centroavante pesadaço no comando do ataque. O Santos falhou nos 2 gols também. O primeiro é defensável. Concordo. Olha, clamorosa. Então, assim, vários erros do técnico, do goleiro, dos jogadores. Pode empacotar todo mundo. O Matheus França, acho que fez um bom jogo, fez um bonito gol. Acho que o Pablo errou em alguns momentos, mas teve algumas boas recuperações. O gol do Flamengo nasce de uma bola que ele recupera no meio campo. Ele dá um passe de peito pro Matheus França. O Felipe Luiz corrigiu alguns erros no segundo tempo. Aí você vai encontrar ali um outro momento. O Vitor Hugo, acho que não foi ele que comprometeu, mas não entendi. O rapaz estava machucado, volta, aí o Vitor Pereira escala para jogar o jogo inteiro. Eu não consegui compreender também por que o Vitor Hugo foi escalado titular e o jogo inteiro. Estranho. Mas, enfim, o Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. E aí torna mais grave ainda o papel do Flamengo, o papelão do Flamengo, porque você tinha ainda os caras no banco ali para poder contar com eles. E alguns entraram durante o jogo. Entrou o Lucas, entrou Cebolinha, entrou Pedro, os jogadores foram entrando, entrou Varela, né? Agora os gols assim, de falhas clamorosas, ridículas. Eu acho que assim, a derrota do Flamengo foi uma flamengada assim que não acontecia há muito tempo, gravíssimo. É que só se olha para os erros do técnico. Não é só o técnico, gente. Ele ontem foi muito mal. Ele merece todas as críticas. Mas tem muito jogador ali que tem que ser observado, tem que ser criticado também. Essa história tem se repetido há muito tempo no Flamengo. Os jogadores são sempre preservados. A torcida só bate no jogador. Era assim com o Domenech. Foi assim com o Renato, inclusive, quando ele começou a cair. Foi assim com o Ceni. Foi assim com o Paulo Souza e até com o Dorival. Quando o Dorival colocou, por exemplo, perdeu aquele jogo para o Atlético, o jogo do Inter foi estranho. Ceará, quando ele poupou contra o Ceará. Não botou o time titular contra o Ceará. Palmeiras. Aqui, apanhou muito e o Dorival estava certo. No final, eu dou o braço a torcer. Eu critiquei também aqui, porque achei que aqueles jogos dava para colocar um time mais forte, mas, gente, ele planejou ganhar as Copas. Na prática foi isso. E ele ganhou as 2 Copas. E o brasileiro era muito difícil alcançar o Palmeiras, que estava lá na frente, jogando em 3 frentes. Então a estratégia dele, do clube, que eu acho até que eu falei aqui na época, acho que não era uma decisão só dele, acho que ali a decisão foi tomada em conjunto com o clube.
Não acho que ele... aí algumas pessoas jogaram para cima do Dorival. Eu falei, eu acho que isso não é coisa só dele, não. Tem gente dando aval. A diretoria deve falar, não, vamos priorizar, mas não vamos falar. Porque se falar, desprezou o brasileiro e tal. Porque o próprio Marcos Braz, numa entrevista pra mim, disse que não, que a decisão era do Dorival. Isso é versão oficial. Eu não acredito. Eu acho que isso... nem acho que o Dorival tinha tamanho para sozinho bancar isso. O Jesus teria. O Dorival não. Então você repara que todos os técnicos que passaram depois do Jorge Jesus, em algum momento apanham e os jogadores são sempre preservados, mesmo que façam atuações pífias como ontem. Então acho que tem um pacote aí. O Flamengo é imperdoável. Para mim o papelão foi só do Flamengo.